A você que me assiste, paz seja convosco. Meu nome é Jeremias, eu sou um pregador da Palavra de Deus, chamado e escolhido por Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe como vencer o medo? A resposta está na Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que você me acompanhasse nesse vídeo e fique até no final, porque no final eu quero orar por você, tá bom? Em Mateus capítulo 14, versículo 22, uma passagem bastante conhecida, onde Jesus anda por sobre o mar. E eu quero ler para você nessa tarde. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Olha que palavra maravilhosa e que experiência incrível que esses discípulos tiveram com Jesus. E quantas vezes na vida nós já não passamos por momentos onde tivemos medo e ficamos assim, sem saber até o que fazer. Os discípulos aqui nessa história contada, nessa passagem, nesse episódio contado na Bíblia, na Palavra de Deus, fala a respeito dos discípulos que estavam ali no mar, no meio de uma tempestade. E já não bastasse aquela tensão, aquela situação difícil ali de uma tempestade se batendo ali contra o barco, eles ainda veem Jesus andando por sobre as águas. Não sabiam que era Jesus a princípio, e aí o desespero foi total. E muitas vezes nos encontramos assim na nossa vida, desesperados, aterrorizados, sem saber o que fazer. Mas no momento de pânico, no momento de terror aqui que eles estavam vivendo, teve um discípulo que deu uma lição para nós nesse momento, que foi Pedro. Pedro, com o seu temperamento, com a sua ousadia, ele estava com medo também, porque ele estava no barco, ele estava em meio à tempestade, ele viu aquele ser que parecia ser um fantasma, mas era Jesus, mas Jesus não estava ali com a intenção de assustar aqueles discípulos, os seus discípulos. Jesus foi ao encontro deles, e quando Jesus logo falou, "Sou eu, não tem mais, tem de bom ânimo." Então Pedro, ele disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo." Pedro, ele teve a ousadia e falou para Jesus que ele queria ir ao encontro de Jesus. E imagina, no meio daquela tempestade, tudo que eu creio que as pessoas queriam, que estavam ali, se eu tivesse também, era me agarrar o mais firme que eu pudesse no barco para não afundar. E Pedro, ele desceu do barco e ele foi andar sobre as águas. Olha só. Então, qual é a lição que Pedro passa para nós nesse dia? Ele enfrentou o seu medo. Ele estava com medo? Estava. Mas quando ele viu que Jesus estava ali perto dele, então ele encheu o peito de coragem e enfrentou.
o medo. E é isso que você tem que fazer. Não sozinho, mas com Jesus. Se você está vivendo alguma situação que tem trazido medo ao seu coração, que tem feito você ficar talvez até angustiado no seu coração, o que você deve fazer? Não se trancar no quarto, não se fechar para a vida, não, pelo contrário, você deve orar a Deus e pedir para que Jesus venha com você, te ajudar a você enfrentar e vencer essa situação. É enfrentando a situação, enfrentando os problemas, enfrentando os desafios da vida, é que nós vamos vencer. Nós não podemos nos acovardar, mas nós precisamos ter Jesus na nossa vida, porque a nossa vitória vem do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus para a nossa vida. Deus tem coisa boa para nós. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o nosso Deus. Se Ele não é o seu Deus ainda, peça para Ele ser o seu Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo virá morar dentro de você. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro se encheu de coragem e de ousadia. Ali ele teve uma experiência incrível, né? Jesus estava com eles ali, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas Jesus estava ali, porque Jesus estava ali, ele enfrentou aquela situação. E após ter enfrentado aquela situação, eles viveram uma experiência maravilhosa, porque Jesus entrou no barco. Pedro, ele, mesmo andando por sobre as águas, ele afundou, ele teve medo, mais uma vez. Mas Jesus estava ali para estender a mão e salvar a Pedro. Mais uma vez, ali ele clamou a Jesus. Mesmo, né, Jesus falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Por quê? Porque ele é um ser humano, ele é falho, assim como nós somos também. Mas Jesus se compadeceu dele, mesmo ele sendo falho, porque nós não precisamos ser perfeitos, nós nem conseguimos isso, mas o Senhor nos conhece e Ele nos ama, Ele te ama, e Ele está com as suas mãos estendidas para nos salvar, e nos ajudar e nos abençoar e nos dar a vitória. Então basta que você clame ao Senhor. Mas às vezes você está até enfraquecido, sem forças para clamar ao Senhor, e eu vou orar por você nessa hora. Só que, finalizando aqui, Jesus entrou no barco, e quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou, a tempestade passou, né? Olha aqui, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, acabou. Quando Jesus chega para resolver. É impossível a nossa vida continuar do mesmo jeito quando Jesus chega. A nossa vida, ela é uma antes de Jesus e depois de Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou completamente. E assim eu desejo que Ele faça na sua vida também. Tá bom? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente nessa hora. Eu quero orar por você. Talvez você esteja angustiado, triste, passando por problemas, aflições, mas Deus tem vitória para a sua vida. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, nesta hora, te pedir por cada um daqueles que me assistem, daqueles que me acompanham aqui nesse canal. O Senhor tem uma palavra por coração de cada um, Senhor. O Senhor veio para mudar a história da humanidade. Senhor, eu apresento cada pessoa que me assiste, me acompanha nesse momento, e eu peço, meu Deus, que essas pessoas elas possam experimentar da paz de Deus, que excede todo entendimento, que venha guardar a mente e o coração. Se há pensamentos desesperadores, se há angústia no coração, meu Deus, entra na vida dessas pessoas agora e faça elas sentir a tua bênção, o teu milagre, a tua proteção, o teu mover e o teu agir na vida delas, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor ouve oração e que o Senhor responde oração também. Faça isso, meu Deus, na vida de cada um dessas pessoas que me acompanham, que elas possam sentir o Teu agir e o Teu cuidado sobre a vida delas. Nesta hora, neste momento, eu oro assim em nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus que eu oro
já te agradecendo, Pai, e a Ti eu rendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor, acalma o teu coração, se aquiete, fique tranquilo, tenho certeza que Deus está trabalhando pela sua vida, porque Ele te ama, tá bom? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus.